Eu vou passar para vocês qual é o motivo e como evitar que você faça alisamento e não cause esse achatamento na raiz, esse efeito cotovelo. Então, quando for com 15 dias, a cliente vai sentir como fosse uma estaca, né? Ela vai colocar a mão e vai sentir. O cabelo tem que estar alisado, mas tem que ficar inteiro, né? Que você possa virar e ele volte ao seu estado normal. Se você virar o cabelo e ele ficar efeito virado, ele vai criar um canto, e esse canto, com certeza, com o movimento das lavagens em casa, penteando ou secando, depois de uma semana, esse cabelo começa a criar uma fissura e nessa fissura ele vai quebrar. E eu vou passar para vocês o que aconteceu com o cabelo da nossa amiga. Ela fazia 15 anos e nunca notou esse efeito negativo, mas agora ela sentiu. Vamos lá para o quadro que eu vou explicar. Pessoal, existe o produto aqui, tá vendo? É produto. Eu deixei um desenho aqui, ativo. Esse ativo vai ser colocado em toda parte do fio. Desenhei aqui o fio. Nós temos a raiz, nós temos o couro cabeludo, que é essa parte vermelha. Desenhado aqui seria o couro. Essa parte vermelha é um sinal de alerta, tá? Que eu deixei para você, até coloquei em vermelho. Por quê? O couro sempre vai estar com temperatura de 36 a 37 graus. De 36 a 37 graus. Então, aqui pode ter resultado negativo no couro. Temperatura. Então, aqui eu deixei o fio, né, para ilustrar para vocês que o produto de tioglicolato em toda a fibra não terá problemas em a gente trabalhar com tioglicolato com o cabelo natural. Tá? Não terá problema porque a empresa que desenvolveu, ou químico, engenheiro, seja ele que desenvolveu o produto, passou anos e anos pesquisando justamente para achar o ajuste entre a natureza do cabelo natural com o produto desenvolvido. Só que as variáveis que pode acontecer durante um processo de alisamento, isso só será possível ser achado pelo profissional que está trabalhando. Se ele não souber identificar as variáveis de temperatura de couro, as variáveis de temperatura do tempo, tá? Em dias mornos, em dias muito quentes, em dias muito frios, você pode ter um problema de desajuste da temperatura do produto. E aí o produto passar do ponto. Isso não quer dizer que o produto não seja bom. Talvez quem trabalha com alisamento não identificou que o produto, quando ele entra em contato com a massa carbônica, que é do fio, ele cria uma reação gasosa. Essa reação em gás que vai desnaturar ou destruturar a fibra pode ser de menos e pode ser de mais. Quando essa ação é acima do normal, causa o chamado amolecimento da fibra. E esse amolecimento passa do ponto e na hora da pressão do mecanismo, na hora de pentear, alinhar as fibras, você pode afinar. E o que aconteceu com esse canudo justamente foi: eu esquentei um pouquinho, fiz uma pressão suave e ele afinou. O que vai acontecer com o alisamento que afina no couro é justamente isso. O cabelo amoleceu mais do que o normal lá no couro. Por quê? Os produtos alisantes, eles são ótimos para trabalhar em temperatura de 25 graus, desde que você não consiga nem aumentar e nem diminuir. Se caso você vai trabalhar com um tempo padrão de 20 minutos a 25 graus, isso é um padrão de 25 com 20 minutos, 25 graus com 30 minutos do produto, 25 graus com 40 minutos no cabelo. Mas quem vai dizer esse tempo
É o diâmetro do cabelo. Porque na temperatura, muitas vezes você não consegue variar, né? Ah, eu vou pegar o produto e vou trabalhar com 25. Esse cabelo eu vou trabalhar com 30. Esse cabelo eu vou trabalhar com 10. Se você for um profissional do sistema normal, você não vai conseguir fazer isso. Talvez se você tiver um método, um segundo plano do alisamento que possa fazer esse ajuste da temperatura para mais ou para menos, você consiga ajustar o cabelo e não ter esse problema, tá? E eu vou passar por que o cabelo da nossa leitora aí do canal do Facebook relatou nessa mensagem. Veja bem, temperatura. Temperatura é do couro. Temperatura do couro, 36 graus. Quando você coloca um ativo que vai encostar no couro, o que acontece? Se for dias frios, você vai ter um problema muito sério. Em dias frios, a tendência é o couro subir a temperatura. E quando o produto pega, né, no couro e o dia está frio, você tem um problema de aquecimento daquela região. Aí é onde o produto age mais do que o normal. Como o produto não foi ajustado para trabalhar com 37, 40, 50, 80 graus, vai acontecer o chamado amolecimento. O produto no cabelo, ele tem 3 estágios, tá? São 3 estágios. Primeiro, o produto molha. No segundo, ele pré-amolece. E no terceiro, ele amolece. E se você deixar mais tempo em uma química que não é ajustada, ela pode dissolver no 4º nível. Então, se você é um profissional e entende que o resultado negativo e positivo, ele parte de um ajuste. Se eu fizer o ajuste do produto e o cabelo para os dois ficar 40 minutos, eu preciso levar do primeiro ao segundo nível. Se eu parar no segundo nível, no chamado pré-amolecimento, nunca que esse cabelo vai criar, né, afinamento, achatamento ou efeito cotovelo. O que aconteceu, um dos motivos, né, que eu não estava lá, mas eu posso, né, te responder, porque trabalho mais de 20 anos só com alisamento, e tudo isso eu já vivi, tá? Então, o que pode ter acontecido com afinamento é justamente o aumento de temperatura, que saiu de um nível de 36, pode chegar até 38 graus, subindo aí 2 graus, você vai ter problema muito sério. E muitas vezes o produto já vai trabalhar acelerado, onde o profissional fica avaliando a parte que não tem temperatura, que é de meio centímetro para baixo, onde o cabelo não esquenta, e aí ele fica esperando aquela parte dar no ponto, e muitas vezes ele não vê que a raiz já passou, tá? É igual cozinhar arroz, tá? Você lá tem 3 padrões para o arroz. O primeiro é o arroz pré-cozido. O segundo é o cozido no ponto. E o terceiro é o arroz virado papa. O que vai acontecer foi que na parte da raiz passou do ponto e o cabelo naquela região amoleceu. E na hora que o profissional estava tirando ou penteando o cabelo, ou até mesmo chapando, foi lá que aconteceu o valor de esticamento maior do que o normal, e isso faz com que a fibra, que é uma haste, ela tenha afinamento aqui, tá? Entre a raiz e 1 centímetro do couro, tá? 1 centímetro. Isso pode ter acontecido aí. Aquecimento na nascente do fio. E muitas vezes, onde vai acontecer? Na região do topo da cabeça, que aqui atrás nós temos a região fria, região morna e a região quente, pessoal. A região quente, tá? Lembre que
todo esse topo daqui, que representa aí 40% de toda a nossa cabeça, é a região entre morno e quente. Portanto, toda vez que for trabalhar com alisamento, é obrigatório deixar meio centímetro aonde você não consegue ajustar temperaturas. Se você não consegue ajustar a temperatura do alisante, evite esse chamado afinamento. E esse afinamento só pode ser evitado se você estiver trabalhando com alisante normal, de forças normais, que você não consiga ajustar. Aí você vai ter que evitar que toda a parte quente da cabeça não encoste no couro. Porque se encostar, a substância é fria, nosso couro identifica que precisa aumentar as temperaturas. E aí na parte que desajusta a temperatura do produto, aí você tem uma ação maior do produto e é lá que você vai ter o afinamento.